Casa da Flor foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. A obra de Seu Gabriel foi retratada na exposição Arquitetura do Encantamento. Na visita à mostra, uma turma de alunos de uma escola municipal pôde saber um pouco mais sobre o artista, que dizia não ter tido escola. Acreditava que tinha aprendido no vento. Confira. Uma casa construída a partir de cacos. Assim é a Casa da Flor, que fica em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. Idealizada e construída por Gabriel Joaquim dos Santos, um trabalhador de Salinas, a casa se tornou um marco da arquitetura espontânea no Brasil. Mais do que construir, seu Gabriel queria fazer uma casinha enfeitada. A gente, para comprar enfeitos, não tinha posse, não tinha dinheiro para comprar certas coisas, pedras, essas coisas. E então imaginei de apanhar aqueles caquinhos de louça no lixo. Apanhar os cacos de vidro, fazer aquelas florzinhas de vidro. Apanhar aquelas pedrazinhas bonitinhas, fazer aqueles enfeitozinhos bonitinhos para pegar na parede da casa para enfeitar. E foi com esse material recolhido como imprestável, sujo, inútil, que não servia para nada, e ele enfeitou a casa dele totalmente. Ela é toda bordada, tem uma escadaria, tem esculturas, mosaicos, flores, muitas flores. Em 2004, a exposição Arquitetura do Encantamento traçou um paralelo entre a obra de Seu Gabriel e o Palais Ideal de Cheval. Durante a visita, os alunos da Escola Municipal Romão de Matos Duarte puderam conhecer a obra e um pouco mais das histórias dos dois artistas. E um ponto chamou muita atenção: a relação entre Seu Gabriel e a escola. Ele não tinha escola, mas ele aprendeu a escrever já grande. Com 36 anos ele aprendeu a escrever. Então ele passou a anotar tudo que vinha na cabeça. Para eles é muito importante saber que ele aprendeu a ler com uma criança da idade deles. É importante também saber que isso é história e que eles estão fazendo história. É importante saber que a obra de arte é a imaginação, enfim, é tanta coisa, tanta informação. Durante a visita, além de observarem as vitrines com os escritos de Seu Gabriel, os alunos também assistiram a um vídeo sobre a vida dele. Em outra sala, uma grande atração para os pequenos observadores: uma cadeira construída pelo artista. Eles também viram as fotos da Casa da Flor e do Palais Ideal, e a grandiosidade da obra francesa impressionou. Deve ter demorado 1 ano para fazer aquilo tudo ali. Ele dá para ele morar lá dentro. Ele fez com a intenção de morar, só que ele não morou lá. Aproveitar as coisas que as pessoas não quis. De acordo com a professora, a visita à exposição deu importantes contribuições para o trabalho com os alunos. Porque a gente vai comparar o passado, o presente, esses dois prédios que são, mostra total do que é antigo, do que é novo. Eles viram lá dentro, quer dizer, duas formas de arquitetura também, a arquitetura da própria casa e a arquitetura que foi feita pelos dois artistas, com materiais diferentes. Para a curadora da exposição, o fato de os artistas retratados não terem uma formação tradicional em arquitetura também contribui para valorizar as aprendizagens que acontecem fora do ambiente escolar. Porque nós, letrados, muitas vezes temos o orgulho de sermos alfabetizados, de frequentarmos museus, de lermos livros e olharmos para essas pessoas até com preconceito. Analfabeto, não sabe nada. Não, isso não é verdade. O saber ler e escrever é uma faceta do aprendizado humano, não é a maior faceta. Aprender é viver. Quando você está na sala de aula e o professor está explicando, se a criança não estiver envolvida com aquele assunto de alguma forma, que passe pela vida dela, envolvida no sentido, estou vendo porque estou reconhecendo em mim essa informação. Não há aprendizado. Professor Disseu, esse vídeo mostra que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que estudar a história do Brasil, como apontava a professora Ana no intervalo, é estudar a história da política brasileira, a construção política brasileira, e o vídeo mostra que é possível estudar a história a partir da arquitetura popular. E por um outro lado também, que se estudar história, estudar arquitetura no viés histórico é estudar só as influências europeias que tivemos aqui no Brasil,
ou mesmo o modernismo. E não, se pode estudar história através da arquitetura também pela cultura, pela arquitetura popular, né? Sim, a questão básica que você colocou inicialmente é que nós temos uma tradição de estudo da história, de uma história que nós chamamos de história tradicional, ou positivista, que é a história, na realidade, que é a história oficial, que é a história dos grandes heróis, é uma história política, é uma história que constrói a ideia de nação. E, de uma certa forma, nós estamos formados, ou viemos sendo formados há muitos anos assim. Hoje em dia, a história ganha novos ares. Inclusive, os livros didáticos ainda reforçam muito esse modelo da história que valoriza só os grandes eventos, os grandes heróis, etc. e tal. Graças a Deus, o material está mudando, e graças também aos autores, não só a Deus. Então, não só a arquitetura, mas qualquer um outro tema, né, principalmente pode ser trabalhado a partir dessas questões do cotidiano. Porque o que, na realidade, mais me chama a atenção nesse segundo vídeo é exatamente trazer a possibilidade de mostrar que um sujeito comum, né, que não precisou ir à escola para saber do mundo e aprender com o mundo, ele só vai à escola a partir dos 36 anos, ele é capaz, na realidade, de nos dar essa lição de vida, de saberes, de conhecimento, de historicidade, né, podemos dizer assim, e ele está alijado dessa história clássica, dessa história tradicional, etc. Então, a proposta hoje da reforma educacional, que já vem já há algum tempo, ela traz exatamente essa possibilidade de se trazer essas discussões para a sala de aula, né? Não que a história clássica da arquitetura não tenha importância, ela tem sim, mas não neste patamar, né? A educação básica, na realidade, e aí eu volto àquela questão que a colega Maria José, lá do Maranhão, né, levantava, a gente sempre fica muito com aquela preocupação do que, como é que eu devo fazer. Eu tenho andado pelo Brasil, tenho tido a oportunidade de ser convidado para ir a muitos lugares, conversar com professores, né? E eu tenho descoberto, não preciso andar muito, até mesmo aqui, que existem pessoas que fazem coisas lindas. Quase todo mundo faz um trabalho muito bonito sempre, porque tem essa sensibilidade de partir do que está acontecendo ali, das suas questões, né? E a gente sempre fica achando que não está fazendo bem, né? Então, eu acredito, na realidade, nessa possibilidade do professor poder unir esse saber tradicional dele, né, com essas questões locais e com o seu desejo de produzir. É preciso ampliar o olhar, com certeza, né? Com certeza. A gente tem a participação agora do Elcimar, do Tocantins. Olá, Elcimar. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados. Eu sou o Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, estado de Tocantins. A pergunta é a seguinte: podemos admitir que o homem é um ser histórico, já que suas ações e pensamentos mudam no tempo, à medida que enfrenta os problemas não só da vida coletiva, como também da experiência pessoal. Como passar essas experiências e esses acontecimentos para os nossos alunos sem que haja um choque, ou seja, um conflito na aprendizagem com o ontem, o hoje e o amanhã? Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Elcimar, pela sua participação hoje. Eu conto com ela a semana inteira, tá bom? Obrigada. Professora Ana, eu queria entender o que ele chama de conflito também, né? Por que haveria um conflito para que os alunos tenham um conflito em relação a esses tempos históricos? Não sei, talvez porque muitas vezes, até dentro de um modelo, né, de história ensinada, conforme descrito pelo Dirceu, né, a história, quando contada, né, enquanto aquela história oficial dos feitos políticos, né, uma história político-administrativa da afirmação, né, de uma nação, né, da construção de uma nação, ela muitas vezes chegava aos alunos com uma coisa muito externa, que não tinha nada a ver com eles, né, na qual eles não se sentiam, uma história da qual eles não se sentiam participantes, né, e eles muitas vezes diziam: já estão todos mortos, o que eu tenho a ver com isso, para que eu tenho que estudar isso, eu não conheço essas pessoas, isso não me interessa, né. Então, esse conflito, de alguma maneira, né, ficava, eu vejo um pouco por aí, não sei se foi isso que o colega estava querendo, se era isso que ele queria se referir. E eu acho que como fazer para superar isso, né, eu acho que uma primeira questão seria começar a trabalhar com os alunos, e aí desde pequenininhos, né, eu acho que o ensino de história começa desde que as crianças estão já ingressando na escola, para ele reconhecer que ele tem uma história, né, que ele faz parte de uma história.
que o nome dele tem uma história, que a família dele, ou o grupo familiar no qual ele convive, né, e ele ir descobrindo isso, descobrindo a história dos seus colegas, dos amigos, daquela comunidade, e ele vai percebendo que a história não é só a história dos grandes homens, né, é a história das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas que governam, de todos nós. E eu acho até que esse momento da Casa da Flor, né, eles conhecerem a história de um trabalhador que construiu uma casa e que hoje é valorizada, ela está numa exposição, ela é objeto de visitas lá na cidade onde ela está localizada, ela é patrimônio histórico do nosso país, mostra a eles que não apenas os grandes monumentos são patrimônio, né, que aquela casa está ali expressando, representando, né, um trabalho de um trabalhador, né, com a sua criatividade, com um saber próprio ali específico, que tem uma beleza muito rara e muito especial, e eles podem com isso começar a valorizar, né, e ver que isso é valorizado e que isso também é parte da história e que ele também pode ter seus feitos valorizados, como aquele trabalhador. Tá certo. Eu tenho aqui o e-mail da Ciseni Narciso, de Anápolis, Goiás. Olá, Ciseni, que bom ter você de volta. A gente sentiu sua falta na semana passada, na primeira série. Você diz aqui, quero registrar que a Ciseni parabeniza a todos pelo novo cenário, o programa pelo novo cenário. Ficou ótimo. Que bom, Ciseni, que você gostou. Ela pergunta, professora Helenice, ela diz o seguinte, é comum que o professor tenha dúvidas, né? Quando o professor tem dúvidas sobre um determinado conteúdo, recorrer aos saberes acadêmicos para buscar subsídios que lhe permitam produzir versões coerentes com seus pontos de vista, que nem sempre são os corretos. Gostaria de saber até que ponto, ela diz, o professor está correto, qual é o correto, e uma vez que os professores muitas vezes erram tentando acertar. Olha, é o seguinte, eu acho que essa palavra errada me chama muita atenção, porque não é uma questão de errada ou correta. É uma questão de ver perspectivas diferentes, certo? Nós estávamos falando aqui que, por muito tempo, se forçou quase uma única visão da história, que era oficial. Agora, o que nós estamos dizendo? O social é muito complexo. Para tentar entender um pouco essa complexidade, a gente precisa trazer outras visões, outros sujeitos, outras representações, para começar a entender um pouco que a coisa é um pouquinho mais complexa. Então, veja, e eu acho que quando a pessoa fala, ela fala de um lugar social, com convicções, com valores, né? Portanto, não é bem mentira que ela está falando. Ela está falando da perspectiva dela. Então, hoje que nós estamos aí no mundo da informática, né, o programa é editado, eu acho que o trabalho do historiador é um pouco de edição. Porque ele tem um tema, ele tem lá as suas fontes, ele vai fazer uma leitura respondendo à questão que ele se colocou. Agora, é uma leitura, é uma resposta, terão outras respostas. Não é a leitura. Não é a leitura, não é a única. É verdade, então, não existe a verdade absoluta, são perspectivas diferenciadas, não necessariamente mentiras. Independente da pessoa estar mentindo ou não, o que é importante ressaltar aqui é de que espaço social ele está falando. Portanto, recuperar esse trabalho aí, como a Ana estava falando, de uma pessoa que tradicionalmente não era considerada como tendo saber. Porque tradicionalmente, ao lado dessa história oficial, vinha uma hierarquia de saber. Existe o saber, que é o saber acadêmico. Quer dizer, o saber acadêmico é um saber, sim, mas existem outros tipos de saberes, porque feitos por outros sujeitos, que têm prerrogativas diferentes, talvez não tenha sistematização, né, que esse lhe impõe, mas são também saberes diferentes, saídos de outras pessoas, de outros lugares, com outras racionalidades. Isso é importante a gente não esquecer. A participação agora é da Rose, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Rose, qual é a sua pergunta? Tudo bem, Bárbara? Boa noite a todos da mesa. A pergunta é a seguinte, tendo a TV como recurso didático, como utilizá-los nas aulas de história? Eu sou Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Obrigada. Rose, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito bom ouvir vocês de Paraíba do Sul aqui no programa de volta. Obrigada, viu?
Professor Dirceu, falávamos um pouco no começo do programa, né, das fontes, né? Como o professor pode utilizar essa que não é a única fonte, como apontava a professora Lenice, e não fazer dessa fonte uma verdade, mas sim uma conjugação de fontes aí para discutir história. Bom, Rose, acontece o seguinte, eu sou um professor, ou pelo menos fui um professor durante cerca de 30 anos, da educação básica. E durante muito tempo, uma das coisas que mais me preocupou é tentar achar que eu só poderia fazer determinados trabalhos se eu tivesse determinados recursos. Isso é uma coisa assim, muito preocupante, porque isso acaba, na realidade, gerando no indivíduo um sentido de impossibilidade de não fazer se não tem uma determinada coisa, né? Se pode fazer de qualquer forma, se pode fazer com qualquer material, se pode fazer com a própria história dos alunos, como Ana Monteiro agora há pouco falou da importância de se começar desde os pequenininhos, né, contando as histórias, etc. e tal. De repente a sua escola pode ter vídeo, mas tem escolas que não têm lá o aparelho para poder passar o vídeo, né? Eu vejo o seguinte, o professor ele tem que estar sensível ao que ele pretende discutir, efetivamente. E, a partir deste momento, lançar mão da possibilidade dos recursos que ele tiver ao seu redor, que pode ser muitos, inclusive o vídeo. E aí, voltando ao vídeo, que foi a pergunta que você me fez, eu acredito que o professor tenha muitas possibilidades. Ele pode promover debates, ele pode produzir um vídeo com seu próprio aluno acerca de um tema, depois de ver um vídeo sobre um determinado assunto. Esse vídeo pode suscitar, na realidade, desdobramentos para outras pesquisas de dados interessantes. Por exemplo, no vídeo que nós vimos aí, no primeiro vídeo, aparece a fotografia como recurso, né, do conhecimento histórico. E, a partir deste momento, o professor pode discutir o seguinte: nós estamos discutindo o Rio de Janeiro, mas eu estou aqui no Maranhão, eu estou aqui em Paraíba do Sul, eu estou aqui em tal lugar. E esse lugar tem história, esse lugar tem fotografias, esse lugar tem pessoas que possam dar seus depoimentos, né? Então, tem muitas possibilidades de utilização digamos, de recursos para você poder produzir. O vídeo pode ser detonador de tudo isso, e até de uma aula formal, muito chata, muito tradicional, que às vezes acaba acontecendo quando a gente não está atento a essas possibilidades múltiplas desse material. Vai depender do uso, do né? Uso, é uma questão do uso mesmo, do bom senso, né? Ok, José Alves de Amis, eu acredito, do Paraíso Tocantins, pergunta, ele é do Centro de Ensino Médio de Tocantins. Ele diz o seguinte, professora Ana: havia nas escolas disciplinas como Educação Moral e Cívica e o ASPB. Nestas disciplinas fazia-se um trabalho contínuo, como, por exemplo, a execução do hino nacional, repassado como uma formalidade num contexto histórico de cidadania. As escolas, segundo ele, perderam essa dedicação. Como a escola pode novamente inserir um fato histórico tão importante que está sendo esquecido? Muitas crianças não sabem cantar o hino nacional. Bom, essa presença da disciplina Educação Moral e Cívica e da disciplina Organização Social e Política do Brasil, ela se deu num contexto, né, histórico, num momento histórico do nosso país muito específico, né? E tinha um objetivo, eram disciplinas que tinham uma perspectiva de doutrinação muito clara, de formação ideológica, né? Inclusive a disciplina SPB era um espaço de divulgação dos feitos dos governos, né, da época, do regime militar, e de alguma maneira buscavam compensar a ausência da história no currículo naquele momento, história que tinha sido substituída pela disciplina de Estudos Sociais, né? E o que gerou, né, durante a década de 70 até meados dos anos 80, né, um esvaziamento do ensino da disciplina História, né, no então primeiro grau. Ao longo desse período, né, houve assim, uma preocupação muito grande com essa formação moral e cívica, né, e com esses rituais que foram assim, enfatizados nas escolas, com a preocupação que é válida, não resta dúvida, a pessoa é brasileiro, ele tem que reconhecer os símbolos e os sinais dessa nacionalidade, por enquanto isso ainda é um atributo importante,
Mas esses momentos eram muito enfatizados em detrimento de aulas que pudessem desenvolver o pensamento crítico, uma análise da construção histórica das sociedades, né? E um estudo mais aprofundado da sociedade brasileira numa perspectiva, né, específica da história. Né? Hoje em dia, né, hoje nós temos o retorno da história no ensino fundamental, essas outras disciplinas não estão mais presentes. E o que eu vejo e o que eu defendo, né, é que nós temos, não há como evitar, e é importante isso, a gente no ensino da história trabalha com valores, né? O tempo todo a gente está fazendo esse trabalho. Bom, hora de uma pausa para o intervalo, a gente volta em instantes. Compreender o tempo é essencialmente dar provas de reversibilidade.